Nós vamos iniciar essa mensagem. Eu peço que você esteja orando comigo para que Deus possa nos usar da forma que agrade a Ele nesse momento. E vamos iniciar com uma oração antes de começarmos a mensagem. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos reunidos como igreja, nos lares e também aqui no templo. E nesse momento, Pai, que a sua palavra possa ser explanada de uma forma que agrade primeiramente o Senhor, que seja conforme o Senhor quer, que possa usar, ó Deus, me usar, ó Deus, para transmitir a tua palavra e também para receber, ó Deus, aquilo que vier do Senhor no momento dessa transmissão, ó Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir em nossos corações e fazer a sua vontade, e que estejamos com os corações abertos, ó Deus, para ouvir a sua voz e principalmente colocá-la em prática. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Nós temos o tema dessa mensagem, você está acompanhando aí. Ele levou sobre si. A reticência, nós vamos completar nessa mensagem. Ele levou sobre si. Mas eu quero começar, além desse tema, falando sobre a notícia que o mundo inteiro gostaria de ouvir. Eu tenho certeza que essa notícia, todos que estão me acompanhando agora, seja em qualquer lugar do mundo, até na Angola nós temos o líder Sino que acompanha essa mensagem, gostaria de ver nos jornais essa notícia, na qual eu vou agora compartilhar com vocês. Primeira notícia: a criminalidade no mundo acabou. É uma boa notícia? Com certeza. Você pode acompanhar a projeção que eu coloquei ali? Os assassinatos no mundo caíram 100% no último ano. É uma boa notícia? Com certeza. Não há mais corruptos no mundo. Outra boa notícia. Não há mais corruptos no mundo. Não há mais mortes em acidentes de trânsito. Não há mais violências no lar. Outra notícia que com certeza todos gostariam de ver nos jornais e ouvir: o número de divórcios caiu em 100%. Se os irmãos conseguirem colocar a imagem ali, não sei se conseguem, a imagem dessa notícia, porque ela é impactante. E continua assim, outra notícia: o número de divórcios caiu 100%. Nos últimos 10 anos não tem mais divórcio no mundo. Ninguém se separa mais. Os cientistas descobriram a vacina para a cura da Covid-19. Gente, é o que nós mais esperamos hoje. Com certeza essa notícia viria, abençoar muitas vidas e poupar também muitas pessoas de morrerem. As pessoas não terão mais enfermidades. Outra notícia: os hospitais estão fechando por não haver mais pacientes. Outra notícia: não há mais diferenças sociais, nem fome, nem pobreza no mundo. Olha que notícia maravilhosa. Essa notícia, com certeza, o mundo inteiro gostaria de ouvir. Mas, infelizmente, nem todas elas, talvez uma ou outra, nós vamos ouvir nesses próximos dias, mas a maioria delas não. Corrupção vai continuar, a criminalidade vai aumentar, o mundo jaz no maligno, a tendência é piorar e não melhorar. Mas a notícia mais importante que o mundo precisa ouvir está nessa mensagem dessa noite. O que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. A notícia mais importante que o mundo precisa ouvir está baseada em Isaías 53:4. Abra comigo sua Bíblia, em Isaías 53:4. Olha só que notícia. É a notícia mais importante que o mundo precisa ouvir. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É uma notícia maravilhosa? E as nossas dores levou sobre si. Que notícia maravilhosa! E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa notícia, ela está sendo anunciada centenas de anos, muito antes dela acontecer.
já estava sendo predita, profetizada que iria acontecer, e muito tempo antes dela acontecer. E o profeta Isaías fala um pouco antes, ele faz uma pergunta, na verdade, acerca desse acontecimento. Isaías 53, 1, volte um pouquinho a sua Bíblia, para o versículo 1, ele faz ali duas perguntas, que na verdade eu quero resumir aqui. Quem creu em nossa pregação? Ou quem acreditou nessa notícia? Será que o mundo inteiro acredita nessa notícia? De que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si? Será que todo o mundo crê nessa pregação? Nessa mensagem? Eu diria com certeza que não. Nem todos creem nessa mensagem, porque 820 anos depois, o apóstolo Paulo dá essa resposta, escrita lá em Romanos, capítulo 10, do versículo 16 a 18. Acompanhe comigo na sua Bíblia também, se você puder. Essa pergunta que Isaías fez, Paulo responde cerca de 820 anos depois. Porque Isaías foi escrito cerca de 760 anos antes de Cristo. Então, Paulo escreveu sua carta depois, 60 anos, 70 anos depois que Cristo nasceu. Então, essa resposta a essa pergunta que Isaías faz, Paulo diz o seguinte: mas nem todos, Romanos 10, 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem, na nossa pregação? E no versículo 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação de Cristo. Mas pergunto, diz o versículo 18, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Hoje é difícil você ouvir, ver alguém que não ouviu da mensagem da palavra de Deus. Onde tem internet, principalmente, as pessoas estão conectadas com a palavra de Deus. Tem lugares que as palavras de Deus vai até através de balões, porque não pode ter jornal ali, as pessoas colocam a mensagem em papéis e transmitem através de balões para poder cair no outro lugar onde não pode receber a mensagem de forma transmitida pela internet, ou por televisão, ou por rádio. Então, todas as formas e meios estão sendo utilizados para que a palavra de Deus seja proclamada. E Paulo pergunta, porventura não ouviram? 100% das pessoas que estão nos ouvindo agora aqui, vocês já ouviram da palavra, estão ouvindo da palavra de Deus. Então, essa mensagem, essa pregação, quem acredita nela, Paulo fala, nem todos obedeceram ao Evangelho. Nem todos. E ele faz outra pergunta, mas porventura não ouviram? Sim, por certo, todos estão ouvindo. E a mensagem de Cristo está sendo pregada de todas as formas e meios. Então, esse mecanismo que nós estamos utilizando hoje aqui, é louvado seja Deus por isso, porque Deus já previa que isso iria acontecer também. Os princípios de divulgação estão na palavra de Deus também. Até há pouco, esses dias atrás, estava compartilhando com o irmão, falando sobre onde surgiu o primeiro outdoor da Bíblia. Na humanidade, na verdade, está na Bíblia, lá em Abacuque 2:2, onde Deus pede para que ele escreva aquela visão em tábuas, em letras bem grandes, em tábuas enormes, para que as pessoas que passam correndo possam ver, possam ler aquela mensagem. O primeiro outdoor está ali. Mas, enfim, irmãos, olhando aqui para essa mensagem, a notícia mais importante que o mundo precisa ouvir foi e está sendo anunciada. E desde o primeiro momento em que esta notícia começou a ser anunciada, criaram-se vários grupos de pessoas no mundo. Em qual desses grupos você faz parte? Eu quero destacar aqui pelo menos 4 grupos de pessoas que existem no mundo. Primeiro deles, os que não acreditam nessa notícia, é a maioria, não crê nessa notícia, não há Deus. Lá em Salmo 53:1, você pode confirmar, diz o nécio no seu coração, não há Deus, não há quem faça o bem, não há Deus, Deus é a história.
inventada pelo homem? Será que nós temos alguém que está acompanhando essa mensagem que faz parte desse grupo, que não acredita nessa notícia? Existe também aquele grupo de os que estão indiferentes a esta notícia. Aqueles que dizem assim, olha, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Tudo vai acabar com a morte, não vai ter mais outra vida, não vamos ter mais nenhuma oportunidade, então vamos aproveitar a vida e não importa, pode acontecer ou não acontecer, vou viver a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem muitas pessoas que estão agindo dessa forma, estão indiferentes a essa notícia. Mas tem também aqueles que acreditam e interpretam essa notícia corretamente. Será que nós fazemos parte desse grupo? Espero que sim. Espero que todos que me ouvem nessa noite possam fazer parte daquelas pessoas que acreditam, interpretam ou vão ter um esclarecimento maior acerca dessa notícia profetizada por Isaías há 670 anos, pelo menos, antes de Cristo nascer. Há mais de 2000 anos. E tem também o grupo que distorcem essa notícia. Esses são os piores. Era melhor que ficassem quietos. Mas quando começam a divulgar essa notícia, eles usam esse texto fora do contexto para servir de pretexto. E assim criarem as suas doutrinas. Então, olhando para essa palavra aqui, todos buscam, isso é certeza, todos buscam respostas quando procuram a Deus. Aos pastores que estão me ouvindo, aos professores, discipuladores e estudantes da Bíblia, que me ouvem nesse momento, eu quero colocar para vocês o seguinte: é muito comum recebermos perguntas sobre questões da Bíblia. Devemos procurar com todo temor respondê-las à luz da palavra de Deus, pois se dermos uma resposta errada, isso irá causar muito mais dúvidas e prejuízos na vida daqueles que nos procuram. É uma grande verdade. Toda semana um irmão me confronta ou me pergunta, ou alguém da igreja ou fora da igreja, acerca de algum assunto. E vários assuntos têm me chegado pelo WhatsApp, e eu tenho respondido, e no final eu coloco assim, olha, esse assunto dá uma bela mensagem. Se alguém que me ouve recebeu essa resposta no final, esse assunto que você me pergunta nos dá uma bela... Mas toda resposta que nós procuramos dar, eu coloco para vocês, pastores, professores, discipuladores, estudantes, toda resposta que você procurar dar, seja baseado à luz da palavra de Deus, e não use um texto isolado. Use vários textos para respaldar aquele texto e aquele contexto pelo qual estão te perguntando. Esse texto de Isaías 53:4 tem levado muitas pessoas hoje a questionarem a sua teologia e as doutrinas que eles foram ensinados. Então, tem muitas pessoas que estão... Isaías 53:4 diz, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Eu diria para vocês, nós todos estamos ansiosos pela cura dessa enfermidade que está assolando a humanidade. A cura mais importante que Deus nos oferece é a cura da alma e do espírito. Nós queremos a cura desse coronavírus, dessa Covid, e quando bate na nossa porta a suspeita de que alguém está enfermo, aí muitos de nós começamos a nos alertar, olha, realmente isso é sério. Nós queremos isso, mas a cura principal, a mais importante que Deus nos oferece em sua palavra, é a cura da alma, é a cura do espírito. Todas as respostas que nós estamos procurando acerca do que está nos acontecendo, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Deus, em sua palavra, quer que todos estejam bem, mas muitas vezes Ele permitirá situações como essa que está acontecendo para chamar a nossa atenção para Ele. Então, se você olhar para a Bíblia, lá em Deuteronômio, quando o povo saiu do Egito, Deus permitiu que eles fossem humilhados, passassem algumas necessidades de fome, de bebida, de sombra, e Deus coloca na sua palavra assim, olha, eu permiti que vocês fossem humilhados, passassem necessidades,
para que vocês possam perceber que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quando acontece isso, quando acontece algo que está acontecendo hoje, nunca na nossa história, no nosso século, nós tivemos tanto tempo de forma isolada, e o mundo inteiro está nesse alerta. Então, quando acontece algo nesse sentido, o povo busca mais a Deus, busca respostas. E nessas respostas que você procura, que nós estamos procurando, muitas vezes nós ficamos confusos. Mas por que está acontecendo isso? Olhando para o texto de Isaías 53:4, fica uma pergunta, que eu até coloquei aí para você. Se Cristo levou nossas enfermidades e dores, por que adoecemos? Você já se fez essa pergunta? Você que tem essa doutrina, essa teologia, você já se perguntou, mas ali está o texto falando que ele levou as nossas enfermidades e as nossas dores sobre si. E a pergunta que fica é, mas por que eu tenho enfermidade? Muitos cristãos acreditam que na cruz, Jesus levou de forma definitiva todas as nossas enfermidades e dores. Você foi salvo por Jesus Cristo, então você não pode mais ficar doente. Muitos acreditam também que se a pessoa adoece, é porque ela não tem fé, essa é a doutrina que foi criada, ou porque ela está em pecado, ou ela está sendo oprimida por demônios. Será que isso é verdade? Se Cristo levou nossas enfermidades, por que adoecemos? É preciso entender que Isaías foi um profeta. E ele estava profetizando, portanto, algo relacionado ao povo de Israel. E a nós também, porque se estendeu, a promessa era para o povo de Israel e se estendeu a todos nós também. Mas quando ele estava profetizando, falando aquilo, ele estava profetizando acerca do povo de Israel. Então, quando foi que se cumpriu essa profecia de Isaías sobre as enfermidades do povo? Se você olhar comigo lá para Mateus capítulo 8, nós vamos ver a resposta. Há pouco nós vimos a resposta que Paulo deu à pergunta de Isaías. Quem creu na nossa mensagem? Aí Paulo, nem todos obedeceram essa mensagem, mas será que não está sendo anunciado? Sim, está sendo anunciado pelo mundo inteiro, mas nem todos acreditam. Mas quando olhamos para o texto de Isaías 53:4, fica uma pergunta, mas se Cristo levou as nossas enfermidades, por que então ficamos doentes? Olha só o que diz Mateus capítulo 8, a partir do versículo 16, você pode acompanhar também na projeção, diz assim, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que, o que diz o texto? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, eu diria para vocês, o texto está dizendo que ele curava as pessoas enquanto estava aqui, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías há 700 anos antes. Então, diante desse fato aqui, nós entendemos que o ministério público de Jesus Cristo foi respaldado por cura. Porque ele estava ali curando, estava ali cumprindo o que fora dito, diz o versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Uma pergunta que geralmente se faz, mas Cristo curou todos que passavam por ele? Não. Nem todos que passaram por Cristo, pelo caminho dele, ele curou. Alguns, ele disse, olha, os seus pecados estão perdoados. Vá e não peque mais. E muitos ele curava com uma palavra. E diversas formas, fez lodo com barro, pediu para a pessoa colocar nos olhos para poder ver. Ele curou até à distância. O pai pediu para que Jesus curasse aquela filha que estava enferma, que o servo estava enfermo. E Cristo, com a palavra, curou, nem precisou ir até a casa dele.
Então, Cristo curou, mas essa cura que Cristo realizava era para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Então, dá para entender que esse Cristo, ele pode curar ainda hoje. Cremos nisso e oramos por cura, pelo milagre, mas não podemos determinar, cobrar de Deus a cura porque nós somos filhos dele. Isso aí é usar um texto fora do contexto para servir de pretexto. Então nós entendemos o cumprimento da profecia foi em relação ao povo de Israel e não em relação à sua morte na cruz. A cura física era uma das evidências de que Cristo era o enviado de Deus. Olhe comigo o que diz Lucas 4,18. Olha o que Cristo falou. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então o Espírito do Senhor estava sobre ele. Na sua condição humana, ele precisou do poder do Espírito Santo para que ele pudesse curar. Então isso fez parte do ministério público de Jesus Cristo. Hoje o Espírito Santo está sobre nós e Deus pode nos curar, se Ele assim quiser. Mas olhando para esse momento, o que acontece com essa passagem de Isaías 53:4, entre outras, é que doutrinas são criadas e depois versículos são escolhidos para tentar validar essas doutrinas. Ficou meio confuso, irmão Antônio? Acho que não, né? Eu vou repetir aqui. O que acontece com essa passagem de Isaías 53:4, entre outras, é que doutrinas são criadas e depois versículos são escolhidos para tentar validar essas doutrinas. É como usar, como falei há pouco, um texto fora do contexto para servir de pretexto. Toda religião que se diz cristã se baseia no conhecimento teológico. E baseado nesse conhecimento é construído a sua doutrina. Duas palavras, teologia e doutrina. Definições dela, você pode ver aí. Teologia, theo, Deus. Logia, estudo. Teologia, estudo de Deus. Qual é o seu estudo de Deus? Qual é o seu conhecimento de Deus? Quando você tem um conhecimento de Deus baseado na palavra, quando você lê, você vai formar a doutrina. E a doutrina, conforme você pode perceber aí, doutrina é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Então, baseado em Isaías 53:4, criou-se uma doutrina. Pense comigo o seguinte: uma hora ou outra, a nossa teologia e a nossa doutrina será colocada em xeque. Uma hora ou outra, a nossa doutrina e a nossa teologia será colocada em xeque. Será que, de fato, aquilo que cremos e pregamos está correto com o que Deus disse em sua palavra? Você já se perguntou? Eu tenho sido perguntado constantemente por algumas pessoas que têm feito parte da IBBV. Pastor, mas isso aí está certo? Isso aí faz parte da doutrina batista? Isso está na Bíblia? Pastor, mas como é que é isso, pastor? Aí vem as perguntas e eu sou colocado em xeque. Mas quando eu respondo à luz da palavra, as pessoas falam, é mesmo, está lá na palavra. Eu já mencionei isso há pouco tempo aqui, louvo a Deus porque todos os pastores que passaram por essa igreja nesses 46 anos, eu conheci todos eles, todos estavam preocupados em pregar a palavra, em anunciar a palavra. Embora muitos deles, até eu também temos problemas, muitas vezes falhamos em algumas áreas da vida, mas quando subimos no púlpito, a palavra de Deus é anunciada. E eu oro a Deus que quando eu descer desse púlpito, eu continue vivendo essa palavra que eu estou anunciando. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E nesse momento em que vivemos hoje, irmãos, e pessoas que me ouvem, muitos estão sendo colocados em xeque quanto à sua teologia e quanto à sua doutrina. Mas eu acreditava desse jeito. Mas a Bíblia fala de outra forma. Sinto muito, mas está ali registrado. Na cruz, Jesus levou os nossos pecados.
Olha o que diz lá em Isaías 53, 5. Porque nós não podemos ficar num texto isolado e usar aquele texto como a nossa doutrina. Nós temos que olhar o texto e o contexto e vários outros textos para confirmar aquilo que a palavra de Deus está falando. Isaías 53, 5 diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, sim, dos nossos pecados, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que Cristo levou de uma vez por toda, definitivamente, na cruz, não foi as nossas doenças e enfermidades. Creia nisso. Porque se você está nessa doutrina, nessa teologia, não, hoje você está sendo colocado em xeque. Como diz Nicodemos, onde estão esse povo que fala de revelação? Por que não revelaram que nós teríamos a pandemia? E onde estão os cultos de cura e libertação? Ele falou isso recentemente, Nicodemos. Cadê esses cultos? Não tem mais. Então, a sua teologia, quando ela é colocada em xeque, você tem que olhar para a palavra de Deus. Então, quando fala Jesus levou definitivamente na cruz, ele levou os nossos pecados na cruz. Amém? Aleluia? Olha o que Pedro fala, para confirmar o que Isaías falou lá em 1 Pedro 2, 24. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Olha o que Cristo levou sobre o madeiro de forma definitiva. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Podem vir quem for, nos confrontar com esse texto de Isaías 53, 4. A resposta está na Bíblia. O que Cristo levou definitivamente na cruz foi os nossos pecados. Foram todos os nossos pecados passados. Quando você confessa a Cristo como Salvador pessoal, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na cruz o seu pecado foi pago. Nós tínhamos uma dívida que era impagável, como diz Colossenses, diante de Deus. E essa dívida foi paga de forma definitiva. De ano em ano, diz lá em Hebreus, os sacerdotes ofereciam sacrifício para perdoar os pecados, para pagar os pecados. Mas não era de forma definitiva, porque eles faziam isso de ano em ano. E Cristo foi o último sacrifício realizado de forma definitiva, diz em Hebreus, para que os pecados fossem perdoados do mundo inteiro. Aí criou-se outra teologia, outra doutrina. Mas se Cristo pagou na cruz o pecado do mundo inteiro, então a nossa salvação é universal. Existe a doutrina chamada universalista, que é aquela que crê que no final todo mundo vai ser salvo. Mas então por que pregar? Por que Cristo falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Então é necessário crer. A salvação está disponível a toda a humanidade. Mas se você não crê nessa mensagem, conforme diz João 3,17, se você não crê, você já está condenado. Então, o ID de Jesus Cristo vale também para essas pessoas que se dizem universalistas, falam agora no final todos vão ser salvos. Não. Cristo na cruz pagou o preço dos nossos pecados. Pedro confirma isso. Isso foi inspirado pelo Espírito Santo, está registrado lá para que a gente possa crer nessa mensagem. Quem deu crédito à nossa pregação? Aqui está registrado. Então, eu quero relatar para vocês aqui algumas falsas doutrinas sobre as enfermidades que têm se propagado, mas diante desse momento elas têm sido colocadas em xeque. Isso é uma grande verdade. Uma doutrina criada sobre a enfermidade, lembre que doutrina é um conjunto de ideias que estão sendo transmitidas e ensinadas. Primeira doutrina criada: só fica doente quem não tem fé. Você já ouviu isso? Olha, você está doente, é porque você está com falta de fé. Eu vou emprestar minha fé para você. Não. Você fica doente porque você não tem fé. Essa é a doutrina criada. Esse é um dos maiores absurdos proclamados pelos triunfalistas.
Ora, uma pessoa que se mantém fiel ao Senhor e ainda assim, em si, tem uma doença crônica, é um exemplo de grande fé. Nós temos no nosso meio, na nossa igreja, pessoas que estão tomando remédios de uso contínuo. Toda semana eu tenho recebido ligações do posto de saúde, porque nós nos voluntariamos a entregar remédios para essas pessoas acima de 60 anos que não podem sair de casa, que estão lá no posto. E o pessoal do posto de saúde de Abaeté não pode ir atender todas as famílias. Então, toda semana eu tenho 1 ou 2 ou 3 pessoas, eles me ligam, eu vou até aquelas famílias e levam ali. Recentemente levei uma sacola de remédio para uma senhora, dona Cecília, ela já até me conhece, porque ela toma remédio de uso contínuo. Serva do Senhor Jesus Cristo? Será que ela não tem fé? E por isso está doente? Não é isso. Então nós entendemos que a fé não é atributo somente de vitoriosos. Muitas vezes a fé é também um atributo daqueles que sofrem com paciência uma enfermidade. Se você está enfermo hoje, não pense, olha, eu estou enfermo porque eu não tenho fé. Não é por esse motivo. O capítulo 11 de Hebreus mostra vitoriosos e perdedores na galeria dos heróis da fé. Só fica doente quem não tem fé. Muitos cristãos realmente ficam doentes, sim, e depressivos por causa desse tipo de doutrina proclamada em alguns púlpitos ao redor do mundo. Você não tem fé? Olha, você está doente porque você não tem fé. Não é isso. Não creia nessa mentira. Isso vem do inimigo. Muitos pastores estão proclamando isso e agora, infelizmente, está sendo colocado em xeque. Felizmente, na verdade. Porque quando a sua doutrina é colocada em xeque, você respondendo à luz da palavra, você não tem do que se envergonhar, porque você está anunciando a palavra. Amém, irmãos? Se estivesse aqui na igreja, eu iria perguntar, pedir esse amém. Mas, com certeza, eu creio que todos que estão me ouvindo aqui, creem nessa mensagem que nós estamos pregando. A enfermidade não é resultado de falta de fé. Muitos heróis do passado passaram por enfermidades. E outra doutrina criada sobre a enfermidade, você pode ver ali na projeção, a doença é fruto exclusivo do pecado. Se a pessoa está enferma, é porque ela pecou. Até os discípulos de Jesus Cristo acreditavam nisso, nessa doutrina. Olha comigo o que diz João 9:2. Se você puder abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 2. Olha só o que diz ali. E os seus discípulos, João 9:2. Se puder abrir aí, eu não coloquei na projeção. João 9:2 diz assim: E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Olha só. Nasceu uma pessoa cega e os discípulos perguntou, mas essa cegueira é fruto do pecado. Mas quem pecou? Foi os seus pais, os pais dessa criança, ou ele que pecou? Como é que a pessoa pode ter pecado se ele estava nascendo naquele momento? Será que ele cometeu algum pecado no ventre? Não. Então, o pecado pode realmente causar enfermidades. E Cristo responde ali para os seus discípulos, no versículo seguinte, no versículo 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, Cristo, ele, dito essas palavras, lá no versículo 6, ele cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele curou. Jesus curou esse cego, mas nem todos os cegos que passaram por Jesus, ele curou. Então, nós entendemos que a enfermidade não é fruto do pecado. Nós entendemos também que o pecado pode realmente causar enfermidades.
A prostituição, a embriaguez, por exemplo, pode acarretar diversas doenças. São consequências do pecado. Se você olhar lá em 2 Crônicas 26, 19 e 20, fala do rei Uzias, que fez algo que não deveria fazer, e por esse motivo recebeu uma lepra em função dessa atitude, desse pecado. Então nós entendemos que realmente o pecado pode causar enfermidade. Deus sempre perdoa o pecado, mas nem sempre Ele tira as consequências. Pela sua graça e misericórdia, Ele perdoa e pode até apagar as consequências daquele pecado que a pessoa cometeu. Ele pode fazer isso. E olha só que interessante, o pecado pessoal é uma fonte para as doenças, mas nem todas as doenças é fruto do pecado pessoal. Todas as doenças vêm da maldição do pecado original. E quando Adão e Eva pecaram, eles estavam perfeitos, vivendo em perfeita harmonia com Deus, com a natureza, com os seres que Deus havia criado e com tudo. Mas por causa do pecado, houve enfermidade, tanto na vida deles, quanto na vida de todos os seres que Deus havia criado. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar vários servos de Deus que tiveram enfermidades. Paulo, em 2 Coríntios 12, 7, orou por 3 vezes para que Deus curasse ele daquela enfermidade. E qual foi a resposta que Cristo deu para ele diante daquele rogo, daquele clamor que Paulo, olha, eu roguei por 3 vezes para que Deus me tirasse essa enfermidade, esse espinho da carne. E qual foi a resposta que Deus deu para ele? A minha graça te basta. A minha graça, a cura espiritual te basta, Paulo. Eu quero ter você comigo, mas essa enfermidade eu não vou te curar. Porque quando você está fraco, você se torna forte. E olha só que interessante, quando você está enfermo muitas vezes, você se torna mais forte espiritualmente, porque você vai se apegar mais a Deus. Quanta gente hoje não está buscando a Deus em função dessas enfermidades? Está fraco? Busque a Deus. Mas está forte? Busque a Deus também. A pior situação do ser humano, muitas vezes, é quando está bem. Ele se afasta mais de Deus ainda. Quando tem enfermidade, o salmista Davi falou, olha, foi preciso ser afligido para que eu pudesse ver a sua bondade, a Deus. Então, Deus nos traz, muitas vezes, pela dor, pela enfermidade. Paulo é um servo do Senhor que teve uma enfermidade e rogou a Deus por 3 vezes. Lá em 1 Timóteo 5, 23... fala de Timóteo, ele tinha uma enfermidade no estômago. E Paulo recomendou que ele tomasse ali um vinho, para que pudesse ter aquele momento, aqueles constantes dores de estômago. Aí muitos usam esse texto, agora eu posso tomar à vontade. Não, é isso. Era para aquele momento, ele tinha uma finalidade também medicinal. Nós olhamos por toda a Bíblia e encontramos esse Paulo. Isso nos colocará em xeque, quando alguém chega, mas essa enfermidade é fruto do pecado. Não é fruto do pecado, porque a gente tem resposta bíblica para tudo isso que acontece. Nós somos salvos, mas ainda vivemos em um corpo que está arruinado por causa do pecado e adoece também, independentemente da nossa fé e da nossa perseverança. Muitas pessoas perseverantes e com muita fé tiveram enfermidades e, através dessa enfermidade, abençoou muitas vidas. Mais uma doutrina que foi criada sobre enfermidades. Doenças são demônios que precisam ser expulsos. Já viu isso? Você está doente é porque você tem demônio. É claro que os demônios podem oprimir pessoas por meio de doenças, sejam cristãs, pessoas cristãs ou não. Mas o cristão pode ser possuído? Não, jamais. Um cristão pode ser possuído por um demônio, mas ele pode ser afligido por uma enfermidade proposta por um demônio. Você lembra de algum texto para respaldar isso que eu estou falando? Quando Jó ficou enfermo, quem que causou essa enfermidade em Jó? Olha comigo lá em Jó, capítulo 2, versículo 7, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Jó 2, 7. Como eu falei, irmãos, a nossa teologia e a nossa doutrina ela é colocada em xeque constantemente. Mas quando nós respondemos à luz da palavra de Deus, louvado seja Deus por isso, porque Ele nos dá a resposta. Jó 2,7 diz, então saiu Satanás da presença do Senhor
e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, muitas enfermidades podem ser também realizadas pelo inimigo. Mas as doenças não são frutos exclusivos, muitas vezes, de demônios. E também não podemos aqui, como diz essa doutrina, doenças são demônios que precisam ser expulsos. Lá em Lucas capítulo 13, 16, Jesus fala de uma serva de Abraão, que diz assim, filha de Abraão, Lucas 13, 16, e não convinha soltar desta prisão, ela estava enferma, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa por uma enfermidade. Então ele pode fazer-nos enfermar, mas jamais ele tem o poder de possuir a nossa alma, o nosso espírito. Se você tem Cristo como Salvador pessoal, ele não tem esse poder sobre a sua vida. Atos 10, 38, um outro texto também, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Atos 10, 38 diz, como Deus, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Cristo pôde libertar todas aquelas pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo. Agora, afirmar categoricamente que toda doença é fruto de opressão demoníaca não é bíblico. Não tem como você dizer isso e afirmar. Há doenças cujas as causas são a idade avançada, nós começamos a envelhecer, começa a aparecer algumas enfermidades que nós não tínhamos mais, não tínhamos antes. Ou epidemias mundiais, como essa que está acontecendo agora. Maus cuidados com o nosso corpo pode gerar uma enfermidade. Um crente pode ser oprimido por uma doença cuja causa é um demônio, mas ele jamais poderá ser possuído. Aquele que está em Cristo, diz lá em João, o maligno não toca. Câncer, gripe, pneumonia, lepra, AIDS, catapora, Covid-19 e outras não são demônios, e sim doenças. Portanto, não se faz sentido orar declarando, sai demônio da gripe, sai demônio da Covid. Será que tem pessoas orando assim? Não. Então, enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos a passarmos por várias tribulações e enfermidades. Olha que Paulo fala aos crentes de Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Ele diz assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, o nosso exterior, nossa pele, nosso corpo vai se corromper, mas a nossa alma, o nosso espírito, ele se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, isso que acontece conosco hoje, é uma leve e momentânea tribulação. Produz para nós, diz o versículo 17, um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Está aí a resposta acerca dos nossos momentos de tribulação. Ele continua falando no capítulo 5, se você puder ir depois lá até o versículo 4, fala exatamente assim, porque nós temos uma casa, porque se essa casa terrestre, capítulo 5, versículo 1, desse tabernáculo se desfizer, sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício,
casa não feita por mãos, eternas nos céus. Aqui está falando do tabernáculo, do nosso corpo. Nós temos um outro corpo que está nos esperando para ser glorificado. Aquelas pessoas que já partiram, entes queridos que já partiram com Cristo, eles serão ressuscitados e terão corpos novos. E nós seremos arrebatados e teremos também novos corpos lá nos céus. E onde está isso na Bíblia, pastor? Lá em 1 Coríntios capítulo 15. Tem resposta para você. Procure, pesquise a palavra. Se não sabe, pergunte. Se você é a pessoa que vai dar a resposta, procure à luz da palavra de Deus como responder a essas pessoas que vêm questionando acerca dessas perguntas sobre enfermidade ou sobre essa situação que está acontecendo hoje. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 35, alguém pergunta assim, mas 1 Coríntios 15, 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Aí Paulo responde, insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Aí discorre aqui, não vou ler todo o texto, porque nós temos ainda ceia para realizar. Ali você tem a explicação de como vai ser, nós vamos morrer. Se Cristo não voltar daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, muitos de nós que estão ouvindo, pessoas que estão ouvindo, estará na glória, esperando a ressurreição do corpo. Ou alguém pensa que é eterno. Então, assim, nós temos essa verdade da palavra de Deus. Então, afirmar categoricamente que doenças é falta de fé, ou é porque você tem pecado, ou porque você está endemoniado, não tem respaldo bíblico para isso. Aguardamos um novo corpo, sem pecado. E aí sim, não teremos mais enfermidades. Enquanto estivermos nesse mundo, estaremos sujeitos a todo tipo de enfermidade física. Mas podemos ter saúde espiritual perfeita, esperando a volta de Cristo. Olha comigo o que diz Apocalipse 21, 4. Isso é uma profecia, irá acontecer. E com certeza nós cremos nessa mensagem. Apocalipse 21, 4 diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não, o quê? Diz na sua Bíblia? Não existirá. Apocalipse 21, 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas isso só para quem crê nessa mensagem. E antes de chegar esse momento, nós temos que crer nessa pregação de Isaías. Voltando lá para Isaías 53, se puder ir comigo novamente lá. Isaías 53. Estamos indo para o final da mensagem. Certamente ele tomou sobre si, versículo 4, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, diz o versículo 5, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E o versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade só de alguns? Não, de todos nós. A nossa iniquidade caiu sobre Jesus Cristo na cruz. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, diz o versículo 7, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, porque se cumpria o que fora dito pelo profeta Isaías. Desde Gênesis já estava profetizando o que aconteceria com o nosso Senhor Jesus Cristo. E veja só que interessante, a palavra de Deus vai se completando. Mesmo na hora em que ele foi sepultado, colocaram guardas para vigiar o túmulo,
com receio de que seus discípulos roubassem o corpo de Jesus e dissessem que ele havia ressuscitado. Mas não adiantou. Se você puder ler lá em Mateus 28, diz que quando Jesus de fato ressuscitou, os guardas foram subornados para contar outra versão do fato. Mateus 28, 11 a 15. Pode ler na sua Bíblia aí depois. Então essa mensagem de Isaías 53, ela se completa com a ressurreição de Cristo. Quando você prega para alguém, quando você fala do plano de salvação para alguém, você diz: Jesus te ama. Amém. Deus amou o mundo, amou você de tal maneira que deu o seu Filho. Amém. Ele morreu por você. Amém. Mas a mensagem, ela só se completa quando você fala: mas ele morreu e ele ressuscitou. E ele está à direita do Pai hoje, rogando, intercedendo por você. Porque ele prometeu que iria para o Pai e voltaria para nos levar para estar com ele. Ele venceu a morte, ele ressurgiu. Então, a mensagem se torna completa. Ele foi condenado, morto, sepultado, mas ele ressurgiu claro como uma luz. Como a luz do dia, que hoje estava maravilhoso. Ontem também, um dia maravilhoso. Apesar de todos os temporais que nós tivemos essa semana, Cristo ressurgiu assim como o dia, claro, como a luz. E muitos viram aquela mensagem, viram ele pessoalmente. E não só os discípulos, não só as mulheres, que foram as primeiras a ver Jesus Cristo, mas muitos viram, e Paulo falou, mais de 500 pessoas viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. E a ressurreição é a promessa de Deus a todo aquele que crê nessa mensagem. Jesus veio para nos curar e nos libertar da mais terrível enfermidade que já existiu, o pecado. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, de forma definitiva. Na cruz ele pagou o preço. Somos libertos da condenação do pecado. Hoje vivemos a vida em santificação, buscando a santificação em Cristo. E a glorificação é outro aspecto da salvação que nós teremos em Cristo quando estivermos diante dele. E eu quero concluir essa mensagem com uma ilustração que eu ouvi de um pastor. Esse pastor, ele não é da nossa denominação, mas ele pregou uma vez e falou que ele foi questionado por uma pessoa, por um jovem incrédulo. E nesse questionamento, o jovem incrédulo diz o seguinte: e se no final de tudo isso que vocês estão pregando for mentira? E se no final tudo for mentira? Aí o jovem falou: eu vivo uma vida do meu jeito, além de não acreditar nessa mensagem, eu pratico o que der na minha mente, na minha cabeça, deixo a vida me levar, eu fico bem à vontade, faço o que eu quero com a minha vida, não me importo com impostos, eu faço de tudo, porque se no final tudo isso for mentira, essa mensagem que vocês pregam? Aí o pastor respondeu: olha, eu procuro viver essa mensagem. Eu creio nessa mensagem de que Cristo veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E eu creio também que ele veio, ele andou entre nós, mas ele foi crucificado, morto e sepultado, e ele ressuscitou, e essa ressurreição dele está aberta para a minha vida também. Eu creio nessa mensagem, eu vivo essa mensagem, e eu prego essa mensagem. E além disso, disse o pastor, eu procuro ser um bom marido, um bom pai, um bom pagador de impostos, eu faço tudo para ter uma vida justa e honesta diante dos homens, mas principalmente diante de Deus, porque a graça de Deus me salvou. Eu acreditei e anunciei essa mensagem, diz esse pastor, de salvação e vida eterna. Mas se no final, o pastor respondeu, tudo isso não for verdade, eu não perdi nada. E você, se no final tudo isso for verdade? Que viveu uma vida desregrada, uma vida fora da vontade de Deus. Então, eu tenho, irmãos, eu tenho visto e eu sinto muito quando eu vejo pessoas que não dão crédito para essa mensagem. Vizinhos, pessoas que estão à nossa volta, parentes. É muito pouco acreditar que você veio para... Você nasceu, você viveu, você morreu e acabou. Não, nós temos uma eternidade. Essa eternidade vai ser com Cristo ou sem Cristo. A escolha é aqui, nesse momento. Ele ressurgiu. Ele veio para nos salvar.
E Deus fez a obra-prima dele, foi o único ser, a Bíblia fala em Gênesis, que Deus colocou a sua mão para fazer. Foi o ser humano. Somos obra-prima de Deus. E Deus não quer que nós morramos eternamente. Por isso que Ele criou, desde Gênesis, o plano da salvação do ser humano, para que nós estejamos com Ele eternamente. Crer nessa mensagem nos dá paz. E esperar essa mensagem nos dá paz também. Não pense que tudo termina quando fecharmos os olhos aqui na terra. Nós vamos começar uma nova vida. E com Cristo. Paulo fala aos crentes de Roma, olha, quer vivamos, quer morramos, nós somos de Cristo. Mas estamos com Ele, recebemos essa mensagem. E crer nessa mensagem, hoje, fará uma grande diferença na eternidade. O plano de Deus é perfeito. Se a sua teologia, a sua doutrina é colocada em xeque, olhe para essa mensagem, compartilhe essa mensagem, para que Deus possa abençoar a sua vida e abençoar as vidas daquelas pessoas que estão confusas nesse momento de pandemia, em que estava sendo guiada por uma doutrina que dizia que a enfermidade é coisa, falta de fé, é coisa do demônio, é por causa do pecado. Não. Não é por isso. Nós estamos sujeitos a passar por enfermidade.